Opa! Nesse vídeo eu queria explicar um pouquinho sobre criação de personagens no geral, sobre qual é o meu processo de criação de personagem. Eu vou tentar transformar isso numa série de vídeos, né? Eu acho que vai ser mais interessante. E bom, para começar, para começar nesse vídeo eu vou abordar o assunto que é como dar início, tá ligado? Como conceber o personagem. Eu entendo que pode ser algo difícil. Quando você tem a ideia da história, é muito fácil imaginar como vai ser o seu personagem, que normalmente a ideia da história, seu personagem não, seu protagonista, que normalmente quando você tem a ideia da história, você já vê o protagonista junto, você já sabe exatamente como o protagonista vai ser. Às vezes não, e às vezes quando você já tem esse protagonista, você pode ter alguma dificuldade de pôr personagens secundários, e tem um esclarecimento maior do seu personagem importante até na hora que você estiver escrevendo. Você vai saber exatamente como seu personagem agiria naquele momento. Se você for escrever um diálogo, vai ser mais fácil você entender o que o seu personagem diria naquela situação. E então, um método, quando eu fui começar a escrever, na verdade, ainda estava concebendo a ideia de me tornar escritor, eu tinha uma estratégia que eu fui criando esse monte de, tipo assim, eu queria ser aquele escritor que escrevia 1000 livros super rápido, 8 livros por mês, essas coisas, né? Todo aquele sonho que todo mundo tem antes de entender melhor as coisas. Conforme eu fui entendendo mais sobre escrita, eu fui percebendo que isto não era possível. Mas eu fui criando aquelas estratégiazinhas. Eu vou fazer isso, aí eu vou ter um livro escrito em uma semana. Entende? Aí eu criei uma estratégia para criar personagens que é muito boa, na verdade. Eu até penso que ela é tão boa que não é possível que só eu use, entende? Alguém já deve ter criado, porque ela é meio até um pouco fácil de se imaginar, fácil de criar essa ideia, que é: se você tiver dificuldade para criar um personagem ou decidir como seu personagem agir, é só você copiar outro personagem que você já conhece. Pode ser um personagem de uma série, uma coisa assim, você vai copiar ele. No caso, não copiar o personagem, você vai copiar a característica, uma parte da personalidade daquele personagem. Então, você vai copiar uma parte da personalidade de um personagem, você vai copiar um jeito de falar. E como é que você faz isso? Vamos dizer que eu vou criar um personagem e eu quero que o meu personagem seja muito bom de lábia. Pra mim é difícil escrever um personagem que seja muito bom de lábia, bom de convencer as pessoas. Vamos dizer, um advogado. Meu personagem é um advogado. Pra mim é um pouco difícil criar um personagem advogado, porque ele teria que ser bom de lábia. Então o que eu faço? Eu imagino outro personagem advogado de uma série, de um filme, de um livro, qualquer coisa assim que eu já conheça, e imagino e um personagem advogado que seja bom de lábia, é claro, né? Que tem que ter a característica que eu quero. Aí eu imagino o que meu personagem bom de lábia diria nesse momento. Aí na minha cabeça, quando eu tô imaginando a cena, eu literalmente recorto o meu protagonista, jogo ele pra lá e coloco aquele personagem. Por exemplo, eu pego o Saul Goodman de Breaking Bad. Eu pego ele lá, taco e imagino o que o Saul falaria nesse momento. E aí eu pego e boto meu personagem pra falar aquilo. É claro que tem que se ter um discernimento pra... É claro que tem que ter um discernimento pra saber o que você vai pegar da fala do Saul Goodman e botar no seu personagem e o que não vai. Entende? Pra saber separar as coisas. Tipo, o meu personagem, ele pode não ter uma característica de ser muito brincalhão. Ele pode até mesmo ser um personagem sério. Então, todas as piadinhas, os trocadilhos ali que o Saul faz normalmente nos diálogos dele,
eu tiraria tudo isso, eu filtraria tudo isso, eu adaptaria o diálogo pro ambiente da minha história. E é importante. E quando você fizer, isso vai ser praticamente óbvio. Se você fizer, claro, vai ser praticamente implícito, eu acho, vai ser praticamente implícito para você, eu acredito, na verdade, que como você adapta a fala pra história ali, pra sua história. Eu acredito, nessa foi a minha experiência e eu faço isso muito até hoje. Eu pego um personagem, talvez, e eu não uso só um personagem, eu uso vários, vou trocando o personagem. Em um momento eu preciso que o personagem fale bem, Saul Goodman. Em outro momento eu preciso que o personagem seja muito bom de mentir. Aí eu coloco outro personagem que é bom de mentir, não me vem nenhuma cabeça nesse momento. E é isso, esse foi um dos meus métodos. Esse é um dos meus métodos. Esse foi um dos meus métodos. Esse foi um dos meus métodos que eu uso muito ele para conceber os meus personagens, ter os primeiros rascunhos. E tipo assim, você deve estar pensando, eu vou fazer isso só num diálogo, só numa ação. Não, usa isso para criar o personagem mesmo. Pega, sei lá, agora não me vem à cabeça nenhum personagem muito marcante. Você pode, né, eu pegaria qualquer personagem que me interesse, um personagem bacana ali e que tenha muito a personalidade que eu quero que meu protagonista tenha. Eu pego ele e simplesmente coloco para ser o protagonista da minha história na minha cabeça. Mas ele não vai ser uma cópia completa, até porque na sua história o contexto é diferente. O passado dele é diferente. Vamos dizer o Batman. Você quer criar uma história que tem um cara ali que é praticamente o Batman. Ele fala do jeito que o Bruce Wayne fala, ele tem todas aquelas características, é claro, mas o contexto é diferente. Na sua história, ele pode não ser um cara que se veste de morcego e vai combater o crime à noite. Por exemplo, na sua história, ele não teve o passado triste dos pais dele serem assassinados num beco. Entende? Então, mesmo que você copie, não vai ser uma cópia, porque o contexto da sua história vai transformar ele diferente. Ele vai transformar ele em uma pessoa diferente. Ele vai ter outro contexto, outra história, outro passado, talvez outro passado triste também. Talvez ele tenha um passado feliz, talvez qualquer coisa, entende? O personagem, você pode pensar, mas isso vai ser uma cópia. Não vai, porque o contexto vai ser diferente. Isso aí. Nesse vídeo eu expliquei bastante sobre como um personagem funciona. Em um dos vídeos que eu pretendo fazer no futuro sobre personagens também, é como o personagem ele deve ser ligado de certa forma com o tema. Ele deve ser criado a partir do tema praticamente. Eu vou falar isso no meu próximo vídeo, mas se você já quer ir entendendo sobre tema, assiste esse meu vídeo aqui que eu falo bastante sobre isso lá. Obrigado, deixa o like, se inscreva e até logo.